Eu sou Miranda Eli, investidora, especialista em negócios e autora de Don't Rua de Merda Nunca Mais, um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. E hoje é a nossa 7ª livebook, a última de uma série de lives bem desafiadoras que me trouxeram aqui para que não só as pessoas que estão no Brasil, mas quem está fora do Brasil e não tem acesso ainda ao livro físico Don't Rua de Merda, possa entender um pouquinho mais desse padrão abusivo e se vacinar de vez contra pessoas e situações que cheiram mal. Don't Rua de Merda, a gente falou já a respeito dessa criação da mente abusiva, como funciona lá na infância, como funciona também a escolha por uma abusada, como funciona todas as fases do abuso, e agora nós vamos falar dos 2 últimos capítulos, que são os que eu mais gosto. Quem tiver interesse em adquirir o livro físico é só entrar em contato comigo pelo link da bio ou o manuscrito, que é gratuito, degustação, para vocês terem uma ideia de como funciona a escrita de Don't Rua de Merda. Ou então, quem quiser, as versões anteriores dessas lives estão tanto no Instagram quanto no YouTube. Vamos lá? Hoje a gente vai para o capítulo Uma Vida de Merda Nunca Mais. Dependendo do quanto o plano de merda estiver impregnado na abusada, ela pode finalmente desconfiar de que não é a única responsável pela vida desgraçada que vem levando, nem pelo abuso a que está sendo submetida. Este seria um ótimo pensamento se ele não evoluísse para uma certeza tão inútil quanto impiedosa, a de que Don't Rua possa melhorar suas atitudes colaborando na recuperação do relacionamento. A mulher destruída e deprimida não é capaz de admitir que foi enganada nem de sentir força suficiente em si, agarrando com unhas e dentes uma solução vinda do único lugar improvável, que é o de fora. Com isso, até um recurso positivo será usado de maneira lamentável de merda. Para ele, é bom que a abusada se mantenha empenhada em resgatar o amor, tirando mais essa responsabilidade de suas costas. Por um lado, ele investe ainda menos nos momentos de romance. Por outro, sempre que o fizer, fingirá aceitar as propostas de melhoria que ela sugerir. Árduas tentativas de terapia em casal não os ajudarão como par, mas têm potencial de evidenciar que a abusada não é a única responsável ou culpada pela triste situação em que se encontram. Se isso acontecer, ela iniciará 1000 pedidos frustrados de que ele leve a sério o tratamento psicológico e toda e qualquer possibilidade para ajudá-lo. Obviamente, ela não enxerga que é ela quem precisa de ajuda e que não vai suceder a cura de merda por um motivo óbvio. Ele não acredita estar errado. Simples. E é impossível ajudar ou curar quem finge crer piamente em sua pretensa perfeição. Um homem de merda jamais vai admitir que sua responsabilidade na dor e no sofrimento, porque na concepção que tem de si, ele não erra. Nunca. E é impossível recuperar o que é perfeito. Segundo ele, como admitir erros se quem errou foi a abusada? Terapia para quê se ele sabe mais do que qualquer profissional? De certa forma, Don't Rua não está errado. Os cursos de psiquiatria não disponibilizam disciplinas que ensinem a amar, nem existe medicação para isso. Respeito e empatia não são ingeridos em shots matinais que aumentam a imunidade, nem é possível o desenvolvimento emocional de um ser humano através de pílulas vitamínicas. Não há tratamento nem cura para uma pessoa que gosta de ser como é e se orgulha do próprio comportamento tosco e das conquistas que realiza através da humilhação e domínio de outrem. Nenhum procedimento cirúrgico remove o prazer em mentir, manipular e agredir de maneira velada, nem se vitimizar usando as dores do passado para obter compaixão, sair ileso e infligir culpa no outro. Uma pessoa responsável também tem feridas antigas, mas não as usa como desculpa para ofender ou magoar, e mesmo que falhe em permanecer consciente de sua conduta o tempo todo, ao perceber que errou, assume seus vacilos, bem como as consequências de seus atos. Se um dia a abusada conseguir uma mínima lufada de ar livre do cheiro de merda e tudo isso for compreendido por ela, a expectativa pode dar um lugar à vingança e quanto maior a primeira, maior a segunda. Tão revoltada quanto destruída, ela vai querer revanche e fazer de tudo para que Don't Rua prove do próprio veneno. E esta é outra técnica que não funciona. Primeiro porque ele é feito das mesmas emoções que afligem a abusada agora: tirania, revolta, vingança, destruição e dor. Don't Rua pode se surpreender com tamanha audácia, como se uma criança balbuciante quisesse cantar ópera, porém, dará uma verdadeira aula de crueldade jamais vista sobre a terra, caso seja submetido em suas hábeis artes tirânicas.
Ele criou as regras que nunca seguiu. Mapeou todos os pontos fracos da mulher e nunca mostrou os seus. Finge sentimentos, coisa que ela teria imensa dificuldade ou estômago para fazer. E acima de tudo, ele conhece o funcionamento do plano desde criança. Isso se não foi ele mesmo criado por um abusador. Ou alguns. Ou seja, não dá para ensinar o padre a rezar uma missa que ele faz de trás para frente e em latim. Segundo que descer no nível tão baixo de merda não ameniza a dor da abusada, pelo contrário, só tornará o processo ainda mais lento, arriscado e nojento. Ela vai chafurdar com vigor na substância da qual tenta sair. Só existe uma solução ideal para livrar-se definitivamente do cheiro, buscar ajuda profissional e nada além disso é capaz de remover toda a sujeira impregnada. Nada além da terapia é capaz de remover toda a sujeira. No entanto, dependendo do nível do controle de merda sobre a abusada, até mesmo escapar do martírio por poucas horas semanais e sentar em frente ao terapeuta serão feitos impraticáveis. Se este for o caso, o jeito é começar o trabalho do mesmo lugar de onde Dom Juan começou, pelo lado de dentro. E não há melhor forma de aprender sobre um assunto do que ser ensinada pelo maior mestre nele. Dom Juan deu indícios de solução desde o início. Agora é reunir cada pedacinho do que ele deixou escapar e, depois de tanta imundícia espalhada para todo lado, tentar tirar algum proveito do lamentável aprendizado e nunca mais ir à merda outra vez. Claro que não é fácil limpar aquilo que entranhou no mais profundo da existência, mas também não é impossível. É preciso paciência, não com o Dom Juan, que já teve mais do que sua cota dela, mas da abusada consigo mesma e com o seu processo interior. Esta será a base, passos lentos e sólidos para a recuperação. E o primeiro deles é encontrar meios de reconquistar aos poucos o amor próprio. Quando ele estiver firme, será a hora de colocar o próximo pé na frente e dar o segundo passo, iniciando a caminhada rumo às atitudes. E se as atitudes vêm do conhecimento e conhecimento é poder, mesmo que o professor tenha sido de merda, ao ser adquirido, o conhecimento é armazenado dentro e depois de ser visto, não pode mais ser desvisto. Ela conquista o imbatível detergente no conhecimento que corrói qualquer merdinha insistente. Só falta a luva para se proteger de novas investidas. E a luva é o plano. Se havia um plano de merda, e havia mesmo, ele só não a deixou participar, chegou a vez dela. Como a única maneira de se ver a ilha é de fora da ilha, só há uma estratégia capaz de guiar o plano até o fim: a distância. Porém, caso a abusada não consiga simplesmente pegar as malas e ir embora, seja pelo motivo que for, é preciso montar um plano de ação que contemple fases menores para atingir um objetivo maior. Com pequenos passos mais fáceis de serem executados, conquistar o intento final se torna impossível, assim como a reconquista da autoconfiança a cada vitória mínima, evitando esmorecer com algumas derrotas. Sem pressa e sem pausa se torna uma das lições que será posta em prática rumo ao caminho da liberdade. Dizem que a maneira mais fácil de não se afogar é parar de se debater, recuperar a calma e deixar o corpo flutuar sobre a água. Somente uma mente com um pouco mais serena tem a capacidade imprescindível de pensar e planejar. Pode parecer impraticável raciocinar quando se está em meio a uma tempestade emocional, mas não é. Na verdade, é a única forma de sair dela. E é por isso que Dom Juan quer fazer de qualquer existência a mais torturante e atormentada possível, removendo o discernimento como uma lobotomia sem cortes e transformando um ser pensante e vital em uma ameba. E através da retomada das próprias capacidades mentais que a mulher efetivará o afastamento de merda de forma protetiva para ela, tanto emocional e psicológica quanto fisicamente. Afinal, ele poderá tocar o corpo, mas a chave para a mente e o coração ainda é dela. Basta retomar seu uso. Somente o distanciamento absoluto, chamado contato zero, blindará o alcance das garras fétidas do abusador. Contudo, se isso ainda não for possível, nada impede que a abusada desenhe um planejamento para que um dia o seja, e um bom começo é limitar as informações e, através deste limite, bloquear o poder de merda. Depois, ou concomitante se ela conseguir, é preciso elevar o nível do sem pressa e sem pausa e reaprender o autocontrole. Devagar e respirando muitas vezes, vai acontecendo o equilíbrio próprio de não responder provocações que virão como avalanches destruidoras, nem declarações de amor vindas em grandes tsunamis. Quanto mais a mulher tornar-se sem graça, maior será o desespero de merda no início, mas nada que ele não possa se acostumar.
Infelizmente, o processo de queda de braço também acontecerá, só que desta vez não é para ver quem é mais forte, quem está com a razão ou qualquer fundamento infantil que advenha de uma disputa. Agora está em jogo aquilo que a abusada tem dentro dela e que começa a proteger tão bem quanto Dom Juan protege sua máscara doente, a saúde mental. É imprescindível não cair na tentação de ver, saber ou perguntar sobre ele. Qualquer contato, por mais inofensivo que pareça, tem a capacidade de alimentar a fagulha tóxica dentro do cérebro, liberando as substâncias de dependência do cheiro de merda, e como ele fez isso a vida toda, saberá lidar com os mínimos detalhes que acendem o verdadeiro incêndio de proporções catastróficas. Outro fator importante é, antes de qualquer coisa, a abusada reconhecer a competência dele em tais questões, assumir a própria impotência perante o abuso e não tentar lutar com um mestre muito melhor preparado do que ela. Assim, como um viciado não há o primeiro gole, o primeiro pega a primeira tragada. Nada, nenhuma. E a abstinência é o maior desafio desta fase. Se ela conseguir recuar criando alguma proteção para a própria mente e reduzindo os acessos de merda, as coisas tendem a andar para bem longe. E os acessos podem ser vários, desde a necessidade da abusada em provar estar certa, a compaixão excessiva em ajudá-lo ou quaisquer gatilhos que o levem direto ao poder sobre ela. Quando a mulher os identifica, começa a assumir o domínio sobre si e pode encontrar formas de blindar o disparo destes gatilhos, sejam quais forem. Talvez ela liste situações em que perde o controle e passe a identificar os possíveis caminhos que levem a elas, evitando-as. Talvez aprenda o que dispara o medo e trabalhe arduamente no fortalecimento da ideia de que Dom Juan não é tão poderoso. Ou, finalmente, o veja como a criança potencialmente perigosa quando está com a chave nas mãos, mas que, no fundo, não passa de um menino. E essa é a chave que ela vai tomar para si de novo. Devagar, as coisas vão se tornando cada vez mais claras e a ideia de uma existência sem ele não é tão absurda como já foi, nem o mais distante possível. Conforme a distância aumenta, primeiro psicológica e depois física e emocional, o modus operandi fica tão nítido que é assustador que um dia a abusada tenha se permitido levar por ele. As poderosas ferramentas são descobertas, usadas contra ele, e seus poderes minguam até que não sejam mais do que birras de um menino irresponsável no corpo de um homem adulto. Pode parecer simples demais e, na verdade, é simples demais. Só que essa simplicidade não desconsidera a dor e a dificuldade em sua execução. Porém, para que funcione, a abusada precisa manter uma palavra em mente. Uma palavra que só de pensar já trouxe sentimentos que a tornaram quase impraticável. Afastamento. O mais puro e honesto afastamento. Simplesmente não existe outra forma. Ponto. Simplesmente não existe outra forma. Ponto. Se ela morar com o Dom Juan, o plano começa na mente até que seja feita a separação física. Se a divisão de bens acontecer, o plano continua durante todo o processo. Se ela não tiver uma renda financeira própria, o plano vai ajudar a conquistar. Se ele ameaçar ou a coagir, o plano orienta na busca de medidas de proteção legal. Se ele chantagear, o plano a fortalecerá a ponto de não mais tecer nada do que poderia ser usado contra ela. E conforme os ensinamentos de merda, é preciso manter o plano. Vai funcionar, linda. E ele tem razão. Vai mesmo. Porque tudo que a abusada precisa para que funcione, ela tem em si. E diferentemente dos pensamentos de merda, a fonte é inesgotável. Ele pode acreditar ter tirado até a última gota e pode até tê-la feito crer nisso. Contudo, não mais. A mente é dela e ela vai recuperá-la num mergulho íntimo e sem a companhia de merda. Agora, ela terá a única companhia de que precisa, submergindo no único sentido que faz sentido, para dentro. É lá que a solução está. É lá que o plano vai começar e é no interior que as coisas vão acontecer até que ela tenha forças para mostrar para o exterior. É nesta busca tão aterrorizante quanto maravilhosa que esteve a maior prisão e é também onde mora o grito de liberdade. A única barreira externa para pôr o plano em prática de maneira irrevogável é se a abusada tiver filhos com o Dom Juan. Neste caso, a estratégia é a mesma de uma filha criada em um ambiente tóxico ou de um parente do qual não possa se afastar por completo. E até neste caso, ainda que a barreira seja externa, a solução é interna, chamada pedra cinza. A técnica atua diretamente na maior recompensa de merda, as emoções. Sempre que ele perceber capaz de incomodar, ofender, ferir ou humilhar, o objetivo é alcançado nutrindo suas necessidades infantis de atenção.
Se o que ele quer é causar sensações, também é nelas que mora o poder. E não interessa se são inebriantes suspiros de prazer do início do relacionamento ou os gritos agudos de dor e desespero do final. Estes são os suprimentos e sem eles, Dom Juan terá de lidar com aquilo que sempre fugiu, o próprio vazio interior. A tática da pedra cinza é como o tratamento de silêncio, só que realizado pela abusada e sem a repulsiva finalidade de ferir, magoar ou humilhar, que embora possa acontecer, não é o propósito. Também é parecido com o contato zero, com a diferença de que o contato permanece. Parece confuso, mas não é. A ideia é não entrar no abuso, nem se defender, nem atacar, nem esquivar, nada. Consiste apenas em agir como uma pedra, e preferencialmente cinza. Sem reação, sem contato visual, sem atenção, sem concordar ou discordar, sem decisão ou opinião. Zero. Com nada além da educação, nenhum envolvimento e total desapego, a tática também é simples, todavia não desconsidera a dificuldade em manter-se firme diante de todos os possíveis ataques que virão. E virão. Certamente virão. Inclusive, toda a fúria ainda não conhecida e que parece improvável haver mais pode vir à tona, e é importante que a mulher não hesite em buscar ajuda legal e medidas protetivas. Todo cuidado é pouco quando se trata de pessoas transtornadas, tóxicas e abusivas. Caso haja necessidade de abordar questões dos filhos, imóveis, dinheiro, separação ou o que quer que ainda conecte a Dom Juan, os assuntos devem ser discutidos e nada além deles. Ponto. Esta é outra técnica para que o foco permaneça no objetivo da mulher em se recuperar e não no de Dom Juan de maltratá-la, chamada de volte ao ponto. Seu uso evita distorções de realidade e bloqueia mentiras, dramas ou qualquer armadilha que com certeza será usada por ele. O assunto começou nos filhos e está indo para a necessidade dele em estar com ela? Volte ao ponto. Buscar algum objeto a levou ao comentário sobre o passado e as memórias do casal? Volte ao ponto. O telefonema está dando indícios de uma discussão? Volte ao ponto. Se nada funcionar, a abusada pode barrar as investidas fisicamente, avisando com educação sobre as medidas que serão tomadas caso não seja respeitada a sua necessidade de encerrar o assunto, como fechar a porta, sair de perto, desligar o telefone ou encontrar alguma forma de que a conversa não prossiga. Dom Juan fez isso várias vezes com ela. Só lembrar e repetir. Conforme pratica a técnica de voltar ao ponto, limitar proximidade ou se afastar, a mulher começa a perceber como assuntos de merda orbitam a ele e nada além dele. Logo, ela pode usar e abusar de outro aprendizado tido durante as infinitas e intermináveis conversas circulares e abstratas do relacionamento tóxico do qual está se desvencilhando. Dizendo sem dizer, fazendo sem fazer e de maneira não frontal, ela recupera o próprio poder sem se desgastar tanto, e num método subliminar, a tática ajuda a impor limites que serão reforçados a cada nova acometida dele e resiliência dela. Sem palavras, sem confronto, sem emoção e com a eficácia irrevogável de uma postura consistente. Pode demorar e vai. Pode ter altos e baixos e vai. Pode ser difícil no início e vai. Porém, a outra coisa que Dom Juan foi professor e que, se a abusada foi uma boa aluna, ela aprendeu com ele: não desistir. No início do novo comportamento da abusada, de merda fará todo o esforço para reverter a situação, tirá-la do foco, desestabilizá-la e obter o controle novamente. Mais do que nunca, é nesta ocasião que ela precisa demonstrar firmeza em suas atitudes e não se justificar nem fazer ameaças, muito menos se não houver intenção ou capacidade de cumpri-las. E, acima de tudo, ela não pode aceitar trocar uma possível aprovação por mais abuso. Sem justificar, sem ameaçar, sem mendigar por aprovação. Com cada um puxando para um lado, cria-se um verdadeiro cabo de guerra testando a resistência. Só que desta vez é um menino contra uma pedra imensa e cinza. Aos poucos, a mulher vê o seu poder crescer e resultados efetivos começam a acontecer. Mesmo que de forma gradual e ainda frágil, mas vai acontecer. É ao tornar-se chata e monótona que ela vence. E pela primeira vez, há desistência de merda. Se não houver filhos do casal, o planejamento, assim como o de merda ou de qualquer outro, tem etapas que não se alteram e são basicamente as mesmas. No caso da abusada, a ajuda profissional vem antes de tudo. Sendo possível ou não dar início à terapia, é imprescindível se reaproximar da rede de apoio, nem que seja com muita suavidade, se isso for despertar um Dom Juan que não se quer ver acordado. Ela aprendeu sobre sutileza com ele também. Concomitante à ajuda profissional, a retomada de sua saúde mental e do apoio da própria
rede de apoio, o conhecimento aumenta na mesma proporção que o afastamento emocional e psicológico, e o caminho para a liberdade se desenha. A distância física pode acontecer logo ou demorar um pouco mais, mas apesar de necessária, ela não é a única peça do quebra-cabeça. Na verdade, o afastamento é o quebra-cabeça montado, a união de várias peças que levam a ele. Para isso, é fundamental permitir que o amor próprio se aproxime devagar, meio assustado e arisco, mas ele vem. E mesmo quando apenas espiar pela janela, deve receber um sorriso de boas-vindas, encorajando-o a puxar uma cadeira para um papo curto no chá da tarde, ou arrebatar a porta e dominar o espaço, nunca mais permitindo que qualquer pessoa, situação ou coisa ocupe o seu lugar. E é do seu lugar que ela voltará a agir, não como a eleita de merda ou abusada por ele, como a mulher que é. Merecedora de felicidade, atenção, carinho e, acima de tudo, respeito. Conforme ganha força, consistência e o afastamento emocional se torna, finalmente, em distância física, a mulher deve intensificar o uso da ferramenta de merda mais poderosa que se pode usar contra ele: o contato zero. Zero. Sem ligação telefônica, sem resposta a mensagem, sem e-mail, sem datas comemorativas, sem oi sumida, sem hoovering, sem love bombing. Zero. Sem nenhum Dom Juan de merda para atrapalhar, ela estará livre para ser com o amor próprio, que a ajudará não apenas a não repetir os sentimentos, como a senti-los, não apenas a não reprimir os sentimentos, como a senti-los e respeitá-los. Sejam os mais duros de olhar, sejam os mais agradáveis de experimentar. A raiva está ali e é óbvio que estaria. Dele por tê-la abusado, de si por se permitir ser enganada, humilhada e destruída, e dos outros por não terem conseguido ajudá-la a ver ou a sair da situação. A sensação de ser usada e descartada abre portas para os verdadeiros demônios internos que qualquer um preferia nunca ter visto, porém, são eles que criarão a base da escada que levará ao difícil e maravilhoso caminho do autoconhecimento. E é o autoconhecimento que ergue o muro para blindar e proteger de novos ataques de merda num processo ao qual ele jamais poderia evitar e do qual não participará. O silencioso despertar que acontece sem vestígios externos. Ao compreender os próprios sentimentos, fica mais fácil de a mulher se amar e a se respeitar, tornando-se alguém que sabe o seu valor e não precisa prová-lo para ninguém. A busca por amor, ajuda ou validação não é mais em Dom Juan ou em qualquer outro homem, mas onde ele mesmo foi buscar, na fonte pura e inesgotável dentro dela. De merda pode não valer o peso de seu sobrenome, no entanto, dentre tudo que ensinou, o maior aprendizado da mulher que destruiu é o caminho para dentro de si mesma, encontrando uma nova e melhorada versão muito mais forte, brilhante e poderosa. Foi o relacionamento tóxico com um menino no corpo de homem que permitiu à menina assumir seu lado adulto de mulher. Ela não precisa de ninguém. Ela escolhe. E se por algum acaso ela não quiser deixar de ser a senhora de merda, está em seu direito. Porém, para que o relacionamento risque o abuso do mapa, ela deve estar disposta a abandonar Dom Juan a qualquer momento e no menor sinal tóxico. Entretanto, se a decisão pelo fim estiver firme, a voz de merda pode dizer absurdos, terríveis ou fascinantes declarações de amor que essa nova mulher só precisa ser capaz de proferir uma frase. Uma única frase. Eu não tenho mais medo de você. Com a palavra de merda. Como assim eu não tenho mais medo de você? Eu não permiti tamanha audácia e lembre-se de que nada sai do meu controle. É impossível. O máximo que pode acontecer é você me decepcionar, obrigando-me a agir como nunca quis. Eu já testei o meu poder e sei o quanto ele é resistente. Agora vamos ver até onde vai a força que você acha que tem e o que será feito do medo que diz não existir mais. Eu vou mentir, fingir, me humilhar e testar sua empatia e solidariedade. Vou insistir em infernizar não apenas você, como sua família e amigos, e vou sujeitar cada um de um jeito diferente. Vou usar minha própria família se preciso for, aumentando o meu domínio com pessoas que conheço desde que nasci. E vou usar você contra você mesma. E entenda de uma vez por todas que enquanto você enxergava a dor, a humilhação e o medo que te paralisavam, eu encontrava excitação, diversão e razões para continuar. Claro que fico perplexo diante de alguma rebelião, porém, confesso achar engraçado quando elas acontecem. E foram tão poucas as vezes que a teia se desfez, que alguma das minhas noivas se libertou e tive de encontrar novas ou me aproveitar apenas daquelas já existentes, que até achei um risco delicioso, um risco pequeno, pois dificilmente há forças para escapar sem minha permissão. Eu não tenho mais medo de você, é uma piada tola, mas se acontecer, é bom que esteja preparada para a ira de verdade.
Ao que parece, você acredita conhecê-la, só que esqueceu o detalhe de sua estupidez ser grande demais para saber do que sou capaz. Você viu lampejos de raiva algumas vezes e pensou que era ciúme que não passava de posse. Não era medo de te perder, era ódio por sua petulância em me deixar sem suprimento. Não era cuidado, já disse que pouco me importava onde você estava, era controle. Muito menos foi carinho, consideração ou atenção. Eram migalhas para mantê-la sob meu domínio. Com frequência você se considerava ciumenta e insegura, mas eu era quem provocava tudo isso e sim, paquerei na sua frente só para assistir suas reações e colocar em ti a culpa do que eu tinha feito. Eu queria ver você sofrer e negava a intenção de magoar quando o objetivo era exatamente este. Sempre que escondi coisas, minha pretensão era vê-la desesperada, desacreditando de si. E uma mulher que não acredita em suas próprias percepções é muito mais útil no plano de vida. Ou como chamaram, abuso. Por trás de cada eu te amo estava a satisfação de amar minha autoridade e sua submissão. E ao alegar seu desequilíbrio, eu só mostrava o quão poderoso sou. Fui capaz de colocar sua família contra você e por muito tempo eles viam somente a máscara do homem perfeito que queriam ver. E quando você cogitou alguma atitude contrária que eu havia estipulado, quando sorriu de forma zombeteira, mesmo alegando ter sido inocente, quando teceu comentários que não gostei, a ira mostrou a cara. Só que em nenhum desses momentos foi mais do que um relâmpago avisando a possível tempestade. Por mais que pense conhecer o poder cáustico que há em mim, você não o viu em sua forma pura ainda. E vou jogá-lo na sua cara se ameaçar minhas amadas mentiras ou descobrir a verdade profunda do meu ser, conhecendo o legítimo dono de seu inferno pessoal, o diabo, em pele, osso e muita fúria. Lembro que uma vez abri a porta de vidro com o antebraço apenas para assustar a mãe das crianças e ainda tenho vívido na mente o olhar de pânico de uma das minhas noivas quando ameacei a vida do filho dela. Nada disso precisaria ter acontecido se elas não tivessem insistido na estupidez de me deixar. Dizem que essa raiva apenas esconde a vergonha, a humilhação e tudo o que veio de uma família disfuncional ou a sensação de não me sentir aceito ou valorizado. Uma armadura de arrogância, poder e controle que protege um medo profundo de expor minha fragilidade. Porém, eu não vejo nada disso. Não há nada errado em mim e nunca vou deixar que me digam o contrário. E não é no meu medo que eu vou focar. É no seu. Não é na minha vergonha, na minha humilhação, na minha sensação de não ser aceito ou valorizado que manterei minha atenção. É nas suas. Pela primeira vez, eu vou focar em você, linda. Você gosta? Último capítulo de Dom Juan de Merda Nunca Mais. Duque Nefontaine. 2 não se tornam um. Não quando um está consciente da sua completude e não busca no outro aquilo que ninguém tem além de si mesmo. Uma pessoa que compreende os próprios traumas e gatilhos passíveis de serem usados por algum abusador à espreita sabe perfeitamente como blindar sua chegada até eles. Relacionamentos saudáveis não são tão difíceis, muito menos causam qualquer tipo de dor ou exaustão. Eles exigem dedicação, atenção e carinho, mas não em troca de algo nem de forma unilateral. O amor é recíproco porque é. E se não o for, não deixa de ser amor. Quem ama, ama. Quem não ama, se ausenta sem humilhar. Qualquer variação dessas colocações pode beirar os limites da irresponsabilidade afetiva. E não é possível ir longe sem aceitar a verdade de que o único destino para um relacionamento disfuncional e com uma pessoa que não se vê doente nem carente de ajuda é a infelicidade. As mentiras não andam sozinhas por muito tempo. As ferramentas não são úteis para sempre. O suprimento em algum momento seria interrompido e cedo ou tarde a ilusão seria desmascarada. Desta forma, é importante conhecer as fases que sucedem o rompimento de qualquer relacionamento, mesmo que neste caso e por motivos óbvios, elas possam ser ainda mais doloridas. Cada um tem seu processo de matar dentro de si uma pessoa que permanecerá viva. Contudo, ao conhecer o desenvolvimento do luto, é possível encará-lo e vivê-lo, evitando recaídas e curando as feridas da forma mais amorosa possível. A primeira fase da dor, de permitir morrer alguém pelo qual se teve tantos sentimentos nobres e que continuará vivo, é a negação que se transforma em dor e medo do futuro. Depois vem a raiva de ter investido tanto e de ter sido cruelmente enganada e então o perigo da barganha na tentativa de reatar a relação ou acreditar na mudança de quem, no fundo, não quer mudar.
Caso a mulher não caia na armadilha desta fase natural, a culpa será o próximo sentimento, seguido de tristeza e, por último, a aceitação. Somente quando o fim é aceito é que os recursos internos são suficientes para superá-lo e recomeçar se torna uma poderosa aventura. Se essa mulher conseguiu ultrapassar a arrebentação feroz das ondas gigantes, mergulhando fundo dentro de si mesma e desenvolvendo autocuidado sem esperar que outros o façam, haverá a libertação do título de abusada e ela não será sequer uma possível eleita de merda. Agora é ela quem elege, é ela quem define. Do seu lugar de mulher, o feminino se cura, se ama e segue ao masculino que a serve, ambos com honra, lealdade, dignidade, equidade e virtude. O abuso só acontece porque depende da participação de duas pessoas, seja qual for a necessidade do abusado ou do abusador. O alimento tóxico está na necessidade de aprovação ou de depender de um homem grandioso, no medo do abandono, da exposição ou no empenho em preservar o relacionamento a todo custo. Ao remover tais ganchos, nenhum abusador terá como se manter preso a uma mulher, e aqui está uma ótima notícia: o poder de passar de princesa a rainha da sua própria vida. O feitiço acabou. E quando acaba o apego emocional por alguém, é que se percebe o quão comum essa pessoa é, o quão desprezíveis são suas atitudes abusivas e o rastro fétido e nojento de sua irresponsabilidade afetiva. E é desta percepção que vem outra ainda mais importante. Era a própria mente que fazia o outro ser tão fascinante. Era a própria capacidade de fazer a magia que realizava o milagre e finalmente se vê que o mágico não passava de uma ilusão ordinária. O segredo esteve em olhar para dentro, e uma pessoa que se olha também enxerga seus defeitos e reconhece a dificuldade em mudar a si mesmo. E se é tão difícil trabalhar do lado de dentro, como é possível alterar o que ou quem quer que seja do lado de fora? Ao reconhecer a impotência de transformar o externo e a fraqueza perante a imperfeição interna, o ser humano dá um passo em direção ao divino e se torna capaz de acolher suas falhas, amar seus atributos e só então fazer o mesmo ao próximo, vendo-o como ele é. A ilha é vista de fora da ilha. Somente uma mulher corajosa é apta a se amar, se entregar como ela o fez, e a vergonha desta entrega vira um imenso orgulho de ser capaz de fazê-lo. Uma pessoa de merda jamais saberá o que é isso, e é uma pena que passe a vida buscando eleitas que desvirtuará em abusadas ao seu bel prazer. Quem sabe, se mais e mais pessoas mostrarem ao mundo seu modus operandi e o que é o abuso sem precisar passar pela experiência dolorosa, a dança se torne tão difícil de executar que Dom Juan finalmente consiga buscar em si o que insiste em tomar dos outros. É preciso muita força de vontade, determinação e dedicação para reconhecer os próprios erros sem encontrar culpados, para aceitar a vergonha de tê-los cometidos sem autoflagelo e sem agressão aos demais, e aceitar a mais humana das características, a imperfeição. De si, do outro. Quanto maior o número de mulheres capazes de assumir a vulnerabilidade de sua imperfeição, mais delas retomarão o incrível poder de suas existências e aceitarão a imperfeição do masculino sem buscar o homem ideal, perfeito e falso. Uma mulher completa, apesar de sua incompletude, certamente encontrará um homem também em sua busca e juntos unirão quem de fato são. Assim, se dá a conexão do desenvolvimento pleno, formando um vindo de dois, cheios de acertos e erros com os quais aprenderem, e não mais a convergência de duas carências. Ambos deixam de perseguir o que não tiveram e o que exige a criança infantil e traumatizada que os habita, para trilhar o admirável caminho da cura, crescendo e evoluindo como partes individuais, como dupla e como seres humanos. Eles se tornam inspiração para outras pessoas fazerem o mesmo e ainda seremos mais de 100 milhões. O poder de um feminino que se aperfeiçoa, aberto ao masculino também em evolução, está na própria voz e em conseguir expressá-la, se fazendo ouvir sem precisar gritar para ser ouvida. A mulher dotada de um feminino poderoso, equilibrado ao seu próprio masculino, é alguém que se ama sem precisar odiar o próximo, que se coloca no centro de suas iniciativas sem desmerecer as necessidades alheias e tem valores consistentes a iluminar e guiar o caminho, afastando as sombras do abuso. Ela tem consciência de que seu valor não está na exigência agressiva e sim na imposição carinhosa de limites claros e sólidos. Assim, por mais que algumas condutas possam parecer, não é preciso reinventar a roda para ganhar velocidade no processo do autoconhecimento e amor próprio.
É a simplicidade da execução que torna menos cansativa e mais eficiente a transformação, aprendizado e consolidação do comportamento recém-conquistado. Pode não ser fácil adquirir novos hábitos, mas também não é impossível. Basta usar de maneira sábia e responsável 2 táticas de merda combinadas: o condicionamento do cérebro e a consistência. Ambas culminam no fingir tanto que parece ser e se tornar o que um dia não passou de pretensão. Conforme há insistência na prática, ajuste do que for necessário e manutenção sem questionamento ou titubeio daquilo que é imprescindível e inegociável, o aprendizado vira execução automática e natural. Uma pequena lista de características aceitáveis e não aceitáveis ajuda a não cair em armadilhas, tanto de um relacionamento quanto de um pretenso homem para se relacionar. Pode não ser muito romântico, mas o romance acaba assim que começa a irresponsabilidade afetiva. Também parece pouco adulto a dependência juvenil de listar o que se almeja em alguém, todavia, quando os itens se tornarem verdadeiros faróis a espantar as brumas, clareando detalhes que poderiam passar desapercebidos e que trariam seu morador mais ilustre, será protetivo ver o que não pode mais ser desvisto. E como só se gerencia o que se mede, melhor começar a planilha o quanto antes, mantendo os olhos bem atentos ao conteúdo adicionado a ela. A vida tem muitos tons de rosa e é mais saudável que não seja um reflexo da luz vermelha de alerta se projetando numa parede branca e pronta para ser manchada de merda. A simplicidade de um diário de anotações acompanha a evolução através da celebração de pequenas vitórias e percepção amorosa das oportunidades de melhoria. Olhar para si através da meditação traz calma, aumenta o foco no que é importante e reduz a ansiedade com o que é irrelevante ou com aquilo que não pode ser mudado, seja temporário ou permanente. E se engana quem acredita que meditação seja apenas a ausência total de pensamentos ou uma mente absolutamente silenciosa. Este é um nível muito elevado e muito difícil de ser atingido. Os benefícios da prática de meditar já são possíveis em alguns minutos de relaxamento, observação sem apego, um tempo de qualidade sem distração sozinha ou na atividade concentrada do corpo, na yoga, dança ou caminhadas. Não deixa de ser meditação a prática de honrar a vida com hábitos saudáveis, dedicação ao que se gosta e a novos hobbies, encontros frequentes com pessoas amadas, obrigações e prazer em equilíbrio. Uma pessoa que se cuida, respeita e valoriza se torna emocionalmente saudável e permite que novos relacionamentos se apresentem, vendo a si mesma e enxergando o outro separadamente. Sempre. Essa visão sem projeções aumenta a clareza de pensamentos, mantém o foco e qualifica as atitudes acima das palavras, possibilitando identificar os detalhes que estão além do que é verbalizado ou como é feito, sem dispersões. Quando a atenção está no discurso, é fácil se perder na ilusão. Então, é mais seguro concentrar-se nas atitudes a fim de evitar a cilada de perfeição onde não existe. E pior, disparar o gatilho de responder tentando ser perfeita, aceita ou assumir a responsabilidade por comportamentos que são do outro. Logo, o respeito às diferenças de opiniões e pensamentos fica evidente, definindo limites claros de maneira orgânica e fluida em que ambos podem aprender e evoluir um com o outro. Se houver o menor sinal de tentativa de ultrapassá-los, a luz se acende e ilumina o caminho que seria de sofrimento, ultraje, humilhação e a dor de um final trágico. Essas decisões todas exigirão compaixão por si mesma, paciência com um pequeno passo de cada vez, muito respeito em cada fase de crescimento e evolução e alguns sacrifícios, principalmente quando envolver família. Mas a difícil jornada para dentro que obriga a encarar os demônios também esconde o verdadeiro milagre de se perceber como se é, completo, com a palavra de merda. E assim o livro termina, porque na verdade dentro desse capítulo Dom Juan já está muito longe quando você realmente descobre quem você é, consegue impor limites claros, faz as pazes com o amor próprio, com tudo aquilo que te faz uma mulher maravilhosa. Eu finalizo o livro com as frases que eu mais gosto: se cuida e cuidem-se uns dos outros, ainda seremos mais de 100 milhões, bença pai, bença mãe. Este é o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais, que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. As outras livebooks estão salvas no Instagram ou no YouTube. Se você quiser adquirir o livro físico ou então o manuscrito degustação gratuito, é só entrar em contato comigo pelo link da bio do Instagram. Aguardo vocês lá. Espero que tenham gostado.